Pessoal, daqui a pouco não. Depois eu vou estar postando para vocês. Depois eu vou estar postando para vocês esse slide, são páginas em PDF que ele mostra de maneira bem resumida o esqueminha da relação entre o ΔG padrão de uma reação, o potencial padrão de uma reação e o K, que é a constante de Eira, equilíbrio. Rapaz, estou meio sujo, fala. foi mal. Repete aí esse negócio aí, porque eu tava no e-mail aqui, tava no link errado aqui, cara, tua aula. Não, eu só estou falando que eu vou passar para vocês um slide, esse PDFzinho, que mostra a relação entre as três grandezas principais que a gente estudou até agora, que é o potencial da célula, o potencial padrão de uma célula, ΔG padrão de reação e a constante de equilíbrio. E aí, esse esqueminha aí, ele está bem didático e bem resumido, que mostra as equações que relacionam as três propriedades aí. Entendeu? Basicamente é Beleza, isso. filho. Eu vou começar a aula agora, na verdade. Eu só botei esse slide aí só para antecipar vocês aí, certo? Tá, beleza, gente. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Continuando aqui a parte de equilíbrio de pilhas. É, no Google Sala de Aula, foi postado aí ao longo da semana, nem sei se foi ao longo da semana, foi na sexta, eu acho, né? Foram postados uns vídeos aí sobre resolução de exercícios envolvendo a relação aí entre potencial padrão de uma célula, constante de equilíbrio e delta G de reação, tá? E aí, nessa semana, a gente vai tentar prosseguir aqui no conteúdo, né? Finalizar essa parte de equilíbrio de pilhas e depois já partir para algumas aplicações, que é a parte de ver um pouco de titulação potenciométrica, ou seja, titulação envolvendo eletroquímica, determinação de pH, tá? Então a gente vai sair um pouco dessa parte de fundamentos de eletroquímica e vai tentar aplicar em dois problemas práticos aí, envolvidos diretamente na química. Aí logo em seguida, depois que eu finalizar essa parte de aplicação, aí a gente vai, já na próxima semana, eu vou passar para vocês uma prova, tá? O nome é prova, mas vai ser muito parecido com aquele esquema que a gente faz em química nuclear. Vai ser uma lista de exercício e eu vou dar 2 ou no máximo 3 dias para vocês resolverem e me entregarem. Tranquilo? Aí já na Quando é? próxima semana já vai ser postado isso. Na terça, Beleza. na Tu terça, postou no uma máximo. atividade de duas questões também, não foi? Isso. Vai valer alguma coisa aquilo? Sempre vale. Todas as atividades aqui na nossa disciplina valem. Aquilo que eu postei foi para monitorar como que está o desenvolvimento de vocês nisso que a gente está trabalhando aqui atualmente. Tranquilo. Mas, Eu vou ver aqui mas essas aulas, eu só tá, consegui ver um dos vídeos até agora. Terminei de ver um vídeo agora, nesse instante. beleza. Aí vou ver E os outros dois. aí, e aí o que eu quero deixar claro é isso, que tipo, o peso maior da nossa disciplina, eu falei que tudo vale aqui na nossa disciplina, mas o peso maior é essa atividade, essa prova, que na verdade é uma lista de exercícios que eu vou passar para você na próxima semana. Mas aí esses exercícios adicionais, eles sempre contam. Lá na frente a pessoa precisa de alguma nota, alguma coisa do tipo, e ele sempre ajuda. E ele também essa atividade serve também de termômetro para ver quem que está participando da disciplina, fazendo atividade, esse tipo de coisa, entendeu? Beleza, então vamos começar aqui, nossa aula de hoje. O que vamos estudar hoje, primeiramente, vai ser o efeito da concentração no potencial padrão da pilha. Na aula de hoje eu não vou muito usar o nome potencial padrão, não. Vai ter muitas slides aí que vai ter esse nome FEM, né? Que é força eletromotriz. Que muitas vezes é utilizado como sinônimo de potencial padrão, aqui dentro do estudo da eletroquímica. Beleza? Então hoje eu vou utilizar bastante esse nome. Mas vocês podem sempre associar essa palavra, essa sigla FEM, com o próprio potencial padrão, ou com o próprio potencial da pilha, tá? E aí, se for potencial padrão, eu vou chamar de FEM padrão. Se for só o potencial de uma célula, fora das condições padrões, eu vou chamar só de FEM da célula, tá? Então, isso é a denominação, beleza? Até agora, nas nossas aulas aí de eletroquímica, né, da nossa disciplina de Física-Química 3, nós aprendemos a calcular o potencial
padrão, né? Então, o que a gente aprendeu a calcular? O potencial de uma célula na qual os seus constituintes estão no estado padrão, tá? Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Beleza. Então, até agora, a gente aprendeu a calcular isso, né? E aí alguém vai falar, como, professor, que a gente aprendeu? É aquela expressão lá, né? Você tem uma reação ou própria célula eletroquímica, o potencial padrão dessa célula é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Tudo no estado padrão. Então, isso a gente aprendeu. Então, aqui, tranquilo, certo? No entanto, é, no entanto, à medida que uma célula eletroquímica entra em funcionamento, tá? Acontece uma coisa interessante, tá? A célula voltaica ou a célula eletroquímica, ela sofre um processo de descarregamento, ou seja, a célula é descarregada, tá? À medida que a célula entra em funcionamento. Mas por que, professor, que ela é descarregada? Por dois motivos óbvios. Primeiramente, os reagentes que compõem ali aquela célula eletroquímica, eles são consumidos. E, consequentemente, a gente tem também formação de produtos. Então, no processo de funcionamento da pilha, a gente tem o quê? Nós temos uma variação de concentração, tá? Nós temos uma variação de concentração. E essa variação de concentração, ela vai fazer com que as minhas espécies químicas que constituem meu sistema eletroquímico, elas saiam da condição padrão, tá? Porque a condição padrão, ela envolve pressão, envolve a questão da pureza das substâncias, dos compostos, e também envolve a questão de concentração, se a gente está trabalhando com solutos, está trabalhando com soluções, obviamente. E aí ela estabelece, na condição padrão, que os solutos, eles precisam ter concentração molar de 1 mol, né? 1 mol por litro, beleza? E aí, à medida que a pilha começa a funcionar e os reagentes são consumidos e ocorre formação de produtos, essa condição padrão, ela não permanece, tá? A gente tem uma fuga da condição padrão. Por quê? Porque tem variação de concentração, tá? Portanto, nós, na nossa aula de hoje, vamos ter que aprender a trabalhar com condições fora do padrão, tá? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é entender como que funciona é, essa questão das pilhas, do potencial padrão, ou o potencial de uma célula para condições fora do padrão, tá? É, consequentemente, quando a, quando a célula está em funcionamento, vai chegar um determinado momento em que o potencial da célula ou a força eletromotriz da célula vai cair progressivamente, né? Como eu tinha já falado para vocês, a gente tem a questão de reagentes sendo consumidos, produtos sendo formados, e essa potencial da célula vai cair progressivamente, até chegarmos num E igual a zero, tá? Esse E é o E da célula, é o potencial da célula. E O aí as negócio pessoas... vai rodando, 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 até que não serve mais, né? Isso, isso. E aí chega nesse ponto, chamamos no dito popular que a pilha acabou, né? Quando a gente chega nessa questão aqui do E igual a zero, tá? A gente chama que a pilha acabou, beleza? E aí na aula de hoje a gente vai tentar entender como que funciona essa questão da pilha acabar, tá? E também a questão da FEM gerada em condições fora do padrão, ou seja, em condições não padrão, tá? Então a gente vai estudar isso aí na aula de hoje, certo? Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar de Nernst, Walter Nernst. É um químico alemão aí bastante famoso na sua época, conseguiu ganhar um prêmio Nobel em 1920 por formulações lá na termodinâmica, principalmente na terceira lei. E ele foi um cara que contribuiu bastante aqui no estudo da eletroquímica. Tá? É óbvio que também envolvendo questões de termodinâmica dentro da eletroquímica. Então, foi o Nernst que deu bastante contribuição para estudar essa questão do potencial fora das condições padrões, tá? Então, um químico aí bastante notável que estudou, que estudou bastante esse problema de condições fora do padrão, tá? Só que para Nernst estudar essas condições fora do padrão, ele buscou informações advindas lá da termodinâmica, tá?
E aí, quando a gente fala de termodinâmica e fala de pilha, a gente já consegue relacionar basicamente com ΔG, né? ΔG de uma reação, tá? Vimos em aulas anteriores uma expressão, a gente já tinha visto essa expressão, né? Que é o ΔG de uma reação é igual o ΔG padrão dessa reação, ou seja, ΔG medido em condições padrões, mais RT vezes ln de Q, que o Q é o quociente reacional, né? Então, o próprio Nernst, ele já tinha conhecimento dessa expressão aqui. O que essa expressão traz de tão especial para a gente? Que eu já tinha falado na aula passada. Ela traz que o ΔG, que é uma função ou uma propriedade termodinâmica, ela tem relação direta com o meu meio reacional, tá? Ou seja, com os constituintes ali com os constituintes da minha reação, tá? Que inclusive é levado em conta através do valor do ln de Q, né? Qual a fórmula do ln de Q, professor? É uma concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Ou pode ser pressão dos produtos dividido por pressão dos reagentes. Ou pode ser atividade dos produtos dividido por atividade dos reagentes. Não importa que propriedade eu estou utilizando. O que importa é que, de maneira genérica, a gente tem sempre a propriedade dos produtos dividido pela propriedade dos reagentes. Ou seja, o meu meio reacional, o estágio na qual está acontecendo ali aquela reação, tá? O estágio na qual está acontecendo aquela reação vai influenciar na minha medida do ΔG. Ou seja, o ΔG tem relação direta com a composição química do meu sistema. Ou seja, o que de magnífico isso traz para a gente em termos de riqueza de informação da química? Porque eu vou sair, prestem bem no que eu vou falar, eu vou sair lá da questão do ΔG padrão, que geralmente a gente consegue fazer essas medidas aqui com dados tabelados, né? Lá dos handbooks ou dos bancos de dados. Eu pego o ΔG de formação de um composto, aí eu pego a reação química e consigo calcular o ΔG padrão para aquela reação química, através de quê? De dados tabelados. Só que agora, quando eu venho com essa fórmula aqui, do ΔG de reação, fora da condição padrão, eu começo a sair dessa química de tabela, de dado tabelado, e venho para a química na qual a composição instantânea, de momento do meu sistema, ela contribui para o ΔG na minha reação. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o estágio específico da minha reação, na qual ela está progredindo ali, ele vai sim influenciar no meu ΔG. Tá? Então, vamos lá. O ΔG ali para o início da reação vai ser 1. Por quê? Porque a composição química é uma. Agora, quando eu chego lá no equilíbrio, o ΔG já vai ser outro. Por quê? Porque esse meu ln de Q, ele vai virar um K, que é da própria constante de equilíbrio. Então, ele vai ter um valor diferente. Consequentemente, o ΔG da reação vai ter um valor diferente. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que o ΔG de uma reação química, ele depende da composição ali do meu sistema. Tá? Então, essa equação, o próprio Nernst já tinha conhecimento dela, para ele poder formular uma equação mais na frente, que leva inclusive o seu nome, para tratar do potencial de uma célula fora dessa condição padrão. Tá? Deu para entender, gente, o que eu falei aqui nesse monte de frases aí? Vocês conseguiram entender? Sim, Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Tá. Então, de posse dessa equação aí, né, que trata do ΔG com composição química do sistema, Nernst progrediu as suas formulações, só que agora Perguntou o que aí que eu tinha lá na cozinha. eu não entendi. Tu perguntou o que aí que eu tinha aqui na cozinha. Ah, não, se vocês tinham entendido a minha fala no slide anterior. Não, tranquilo, dessa fórmula aí, de como é que chega, a gente. Tranquilo. Beleza. Então agora, Nernst pegou essa equação que já era conhecida da termodinâmica, né? Pegou essa equação que já era conhecida da termodinâmica e relacionou ela com os dados da eletroquímica, né? Porque vimos lá no começo, né, da nossa disciplina, no começo não, em aulas anteriores aí, que o ΔG de um processo eletroquímico é igual a menos V vezes F vezes o E, né?
que é o potencial da célula. Então ele pegou o quê? Ele pegou essa relação, né, que já era conhecida na época pelos estudos de eletroquímica e jogou, substituiu nessa expressão aqui, né? Ou seja, onde tem ΔG, eu coloco menos V vezes F vezes E, né? E aí cada grandeza eu não vou nem repetir, porque aí vocês já sabem, né? É o número de elétrons, Corta. constante de Faraday e aí vai. Aí quando ele também, se o ΔG da reação ele pode substituir por essa fórmula, o ΔG padrão da reação também substituiu pela mesma fórmula, que trata da relação entre ΔG e potencial padrão da célula, né? O RT vezes o ln de Q já faz parte da expressão, né? E aí, logo em seguida, essa equação que eu estava mostrando para vocês, ela vai ser dividida por essa grandeza aqui, ó, número de elétrons vezes constante de Faraday, né? E aí, quando eu faço essa divisão, divido toda essa equação por esses números, o número de elétrons representado por V e a constante de Faraday vai ser cortado aqui, né? No lado esquerdo e também na primeira parte aqui da equação do lado direito, depois do sinal de igualdade, né? E aí aqui na parte do RT, como eu estou dividindo todo mundo, vai ser dividido pelo esse próprio valor, né? Então essa formulação da equação de Nernst, vocês conseguem encontrar fácil, inclusive, em livros de química geral. Por isso que eu não vou nem comentar muito aqui essa parte da dedução da expressão, né? E aí depois que ele faz uma reorganização, né? Na verdade, eu só tô repetindo aqui a expressão, né? E aí vocês vão ter que lembrar que a gente está trabalhando aqui a 25 graus Celsius, né? Ou temperatura igual a 298 Kelvin. O meu R é o 8,314, que é o R associado ao Joule, né? Que a gente está trabalhando aqui com energia, ΔG, também está trabalhando com potencial. E aí aqui meu F é 96.500 coulomb por mol, tá? E aí vocês têm já todas essas informações. Aí tem algumas simplificações, né? Quando eu multiplico RT dividido por F, eu tenho esse valor, né? Eu tenho esse valor. Por que, professor, que você fez isso? Porque aqui são constantes. Eu estou admitindo que vou trabalhar na temperatura constante, o R é constante, o F também é constante, né? Posso multiplicar isso tudo. E aí a equação de Nernst, ela chega nessa expressão aqui, tá? Fica mais fácil da gente trabalhar. Beleza? Eu já vou cortar esses valores aqui que são fixos, que são constantes. Eu já vou multiplicar e dividir todo mundo, já deixo um valor fixo. E aí esse valor que foi calculado aqui, eu já jogo dentro da fórmula e aí já fica mais fácil para as minhas questões matemáticas, né? E aí o que essa expressão está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer, ela está falando que o potencial de uma célula é igual ao potencial padrão menos essa constante, 0,257 volts, dividido pelo número de elétrons ali daquele processo. Então é importante não confundir. Esse V aqui é de volts, que é a unidade lá proveniente aqui da multiplicação das constantes, e o V aqui embaixo é o número de elétrons do processo, vezes ele indicar. Ou seja, o meu potencial da célula, ele também está relacionado com a composição química do sistema, tá? Então, o Nernst, essa equação de Nernst, ele consegue relacionar o meu potencial da minha célula com condições instantâneas ali da reação. Ou seja, eu não preciso mais estar somente na condição padrão para calcular o potencial da célula. Eu posso levar em consideração agora a quantidade dos reagentes fora do estado padrão. E onde é que eu vou levar, professor, em consideração? Você vai colocar essa consideração de concentração diferente do estado padrão dentro dessa parcela aí do ln de Q. Ou seja, é o ln de Q que vai dar conta dessa fuga do estado padrão. Ou seja, ele que vai levar em consideração essa parcela que a gente vai estar calculando fora do estado padrão, tá? Já que essas outras partes aqui são constantes, tá? Então, vocês vão perceber que eu tenho que o potencial da célula ele vai ser igual ao potencial padrão, que a gente já sabe calcular, e aí menos, ou seja, ele vai descontar a questão da condição não padrão para a condição padrão, que é o potencial da célula, tá? Então vai haver meio que a gente pode entender meio que um desconto, né? O potencial da célula é igual ao potencial padrão menos alguma coisa. O que é esse menos alguma coisa? É a questão das concentrações fora do estado padrão, tá? Basicamente isso. Essa equação aqui também pode ser reorganizada para levarmos em consideração o log, tá? Por exemplo, pode falar, não quero trabalhar com ln, prefiro trabalhar com log. Aí você vai fazer algumas manipulações matemáticas, mudança de base.
para sair do ln e chegar no log. E aí a equação de Nernst vira essa aqui de baixo, tá? Que a ideia é a mesma que eu expliquei nessa explicação anterior, tá? A única diferença é que agora eu vou ter log ao invés de ln, tá? Vou sair do logaritmo natural para vir para logaritmos aqui da base 10, tá? Mas a questão da... E a constante também muda, né? Agora vai ser 0,0592 volts, tá? Mas a explicação aqui é basicamente a mesma. Tranquilo, gente, até agora? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Podemos continuar, gente? Tá tranquilo? Ok. Show de bola, homem. O Sol de áudio, mel. o áudio tá bom, né? Não tá falhando não, né? Não, Porque... áudio de internet de 200 megas aí. Não, aqui não tá nem 10. É porque vai cair uma chuva já já, bicho. Eu já tô com medo. E por isso que eu tô querendo correr hoje aqui, porque senão a gente vai ficar sem aula. Mas vamos lá. Tá. Beleza, então tá aqui. Certo. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, estou só repetindo aqui a equação de Nernst, né? Para nossa consideração, para o nosso estudo fora do estado padrão, né? E aí, a gente vai entrar numa questão importante aqui, a respeito dessa equação. Então, a gente tem essa equação aqui, bonitinha, né? E agora a gente vai estudar ela aqui com um pouco mais de calma, certo? Primeira coisa, vamos estudar essa equação aqui, ela no equilíbrio, tá? Primeira coisa, ela no equilíbrio quer dizer o quê? Se essa equação aqui, se a minha pilha que eu estou descrevendo aqui com essa equação de Nernst, ela estiver no equilíbrio, eu vou ter que modificar essa equação. Algumas coisas nela eu vou ter que Vai botar o modificar. K aí? Isso. Primeira modificação, o meu Q, ele some, né? E aí ele vai virar um log de K. Mas Tá? tu vai ficar utilizando aí o log mesmo ou o LN? E aí? Cara, vocês que escolhem. Na minha, ó, eu vou ficar utilizando aqui o log. Tem questão que eu vou utilizar o LN. Vocês que, quando vocês estiverem trabalhando aí nas questões, vocês escolhem. Eu vou ficar nas duas expressões. Eu não vou adotar uma como padrão, não. Mas vocês, se quiserem adotar, é sempre importante. Beleza. Tá? Beleza. Então, no equilíbrio, o meu Q vira o K, né? Ou seja, eu vou deixar de ter o quociente racional para ter uma constante do equilíbrio, né? No equilíbrio, outra modificação. O ΔG no equilíbrio químico, é igual a zero. Então, isso a gente já viu em aulas anteriores de equilíbrio químico, né? Do equilíbrio das células também. A gente viu que a condição de equilíbrio é determinada pelo ΔG, né? Quando eu tenho um ΔG igual a zero, quer dizer que o meu sistema atingiu o equilíbrio, tá? E aí, quando eu venho para a parte de eletroquímica, o meu equilíbrio é atingido quando o potencial da célula é igual a zero, tá? Então, essa também é outra informação importante. Quando esse potencial aqui, ó, é igual a zero, eu atingi o meu equilíbrio, tá? Então, vocês não devem confundir com a questão aqui do potencial padrão, tá? O potencial que é levado em consideração aqui é o potencial da célula, tá? E aí, quando é atingido o equilíbrio, a gente tem aquela formulação, né? Aquela expressão, né? Significa que a reação acaba, que a reação acabou, que a pilha descarregou, esse tipo de coisa. E aí, na verdade, a gente tem outra informação importante. Essa questão da reação acabar, ela pode acabar do ponto de vista macroscópico, né? Quando a gente olha lá um sistema em equilíbrio, vocês que já estudaram equilíbrio químico aí, vocês lembram que o equilíbrio químico ele é um processo dinâmico, né? Você olha de maneira macroscópica, você imagina que o sistema está parado. No entanto, está acontecendo as reações ali, né? Do ponto de vista microscópico, tá? Então é importante deixar isso claro para a gente não ter algumas dúvidas em relação a isso, tá? Então aqui, através da equação de Nernst, para a equação de Nernst, ou com a própria equação de Nernst que deduzimos aqui, a gente vai chegar naquelas mesmas expressões anteriores, que trata lá do potencial padrão com a constante do equilíbrio, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter falado logo da equação de Nernst para depois fazer as deduções do potencial padrão com a constante do equilíbrio. Só que também a gente poderia fazer o inverso, como eu fiz. A gente pode falar logo de equilíbrio de maneira separada e depois chegar na equação de Nernst. Mas aí, a equação de Nernst que vai ser gerada aqui
quando eu zero aqui o potencial da célula, e quando eu transformo no valor de K, vai ser uma equação que a gente já conhece, né? Que é aquela que trata do potencial padrão da célula com a constante do equilíbrio. Inclusive, vocês vão utilizar essa equação aí para resolver os exercícios que eu postei hoje. Tá? Então, a própria equação que já tinha sido mostrada para vocês, ela também pode ser deduzida a partir da equação de Nernst. Só que nós deduzimos na época, em aulas anteriores, através dos fundamentos mesmo de equilíbrio químico. Tá? Então, você percebe que pelas duas vias, nós poderíamos chegar na mesma conclusão. Tá? Então, vamos lá. Nesse slide aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou só montar rapidão um exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza a equação de Nernst para um exemplo típico aí, que é a questão da pilha aí formada entre o zinco, da pilha de zinco e juntando a pilha de eletrodo de zinco com a pilha de eletrodo de cobre, né? O sistema zinco-cobre aí, beleza? O que eu fiz aqui? Eu já joguei todas as informações aqui na própria equação de Nernst, beleza? Primeira informação importante. Esse 1,10 é o meu potencial padrão, tá? Que se eu falasse para vocês, gente, eu quero que vocês calculem o potencial padrão para essa reação, vocês já iriam saber calcular, né? E é só lá na tabela, ver quem está se reduzindo, quem está se oxidando, depois ir lá na tabela, faria o cálculo em simples, né? Cátodo menos ânodo, e aí já acharia o potencial padrão aí igual a 1,10. Então isso é tranquilo para vocês encontrar, tá? Aqui o resto é constante, né, da própria fórmula. E aqui aparece um 2, tá? O que é o 2, professor? Significa que no processo aqui está envolvido, no processo global, eu tenho envolvimento de 2 elétrons. Ou seja, na oxidação são liberados 2 elétrons e na redução são capturados 2 elétrons. Então, eu tenho um processo global aí, um envolvimento de 2 elétrons. Então, vocês vão ter que ter cuidado com essa questão da quantidade de elétrons que está envolvida, beleza? E aí é onde surge a questão da equação estar balanceada corretamente, né? Porque às vezes a questão ela tem uma relação de 1 para 1 aí e de carga mais 2 aí, bem fácil, bem tranquilo. Mas às vezes a gente não tem uma equação que não é balanceada. Aí você tem uma carga saindo, um íon saindo de carga 4 mais, vindo para carga mais 1, e aí aparece coeficiente estequiométrico aí em alguns constituintes químicos aí já não fica tão fácil a leitura para ver o número de elétrons, tá? Então eu peço que vocês tenham bastante cuidado em relação a isso, tá? Quando tiver desse jeito aí, de 1 para 1, é fácil demais, mas às vezes não tá, e aí a gente tem que ter cuidado, beleza? E aí eu venho aqui pro log, tá? Venho pro log. Que log é esse, professor? É o log de Q, né? E aí quem quer o Q? O Q, ele leva em consideração a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, beleza? E aí vai ser o quê? A concentração de zinco 2+, que é um produto, dividido pela concentração de cobre 2+, né? E aí, professor, por que não aparece o cobre sólido nem o zinco sólido? É pela aquela questão, né, da nossa expressão da constante de equilíbrio, ela não levar em consideração os materiais puros, digamos assim, né? Tipo o zinco sólido ou o zinco ou o cobre sólido. A gente leva em consideração na própria expressão de equilíbrio a questão dos sistemas aquosos, dos gases também a gente leva em consideração. E quando a gente pega só o material, um constituinte químico puro, né, a gente não escreve ele na expressão do equilíbrio. Aí já vai entrar outros conceitos, que eu não sei se vocês já viram, conceitos de atividade, que aí a atividade dessas substâncias pura é igual a 1, e a constante do equilíbrio leva em consideração uma divisão da própria quantidade que eu tenho ali pelo valor padrão, pela atividade 1 padrão. Aí meio que se cancela. É uma coisa que a gente pode, inclusive, conversar lá na frente, quando estivermos falando de atividade. A gente pode bater de novo nessa tecla aí. Por que os constituintes que estão puros, né, tipo o zinco sólido e o cobre sólido, eles estão puros. Então, ele não aparece na nossa expressão de constante de equilíbrio. Já o zinco aquoso, o próprio nome aquoso já me indica o quê? Que ele está misturado com água, ali é uma mistura. Então, de maneira geral, a gente pode sempre considerar que vai aparecer aqui nas nossas expressões de constante de equilíbrio os sistemas aquosos e os sistemas gasosos. A gente pode fazer essa generalização, tá? Então, depois de toda essa história aqui,
eu montei a minha expressão, tá? Para essa reação aqui específica. E aí vamos admitir, caramba, falei em uma coisa aqui com vocês. Eu tinha que ter colocado aqui as concentrações tanto do zinco 2+, quanto do cobre 2+, tá? Então a gente vai, eu não coloquei, então a gente vai admitir que tem uma concentração X de zinco 2+, e uma concentração Y de zinco 2+, né? Aí, ó, agora começou a bagunçar, foi tudo. Só um minuto, gente. Tá. Tá. Então, digamos que eu tenho os valores numéricos aqui. Concentração de cobre 2+, reagente, ela tem concentração de Y. Concentração de zinco 2+, que é o meu produto, tem uma concentração X. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou chegar num ln de número Z qualquer, ou vou chegar num log de número Z qualquer, e esse log vai ser igual a 2, tá? Depois eu vou conferir para vocês e colocar no slide que eu vou mandar para nesse próprio slide que eu vou mandar para vocês, tá? Então eu fiz esse cálculo aqui da razão entre as concentrações, o log da razão, eu cheguei no valor -2. E aí quando eu faço a continha, eu chego no valor igual a 1,16 volts. Ou seja, o que tá querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, professor? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando eu levo em consideração a concentração aqui das minhas espécies, o meu potencial da célula, ele tem esse valor aqui, ó, de 1,16. Então, ele difere daquilo que eu já tinha calculado lá, levando em consideração as concentrações padrões, ou levando em consideração o estado padrão. Tá? Então, o meu potencial da célula, agora levando em consideração a concentração dos reagentes, fora do estado padrão, ela é diferente do potencial da célula no estado padrão. Tá? E aí você pode comparar, ou seja, o potencial da célula aqui deu 1,16 volts, e quando os meus reagentes estão no estado padrão, eu só tenho um potencial igual a 1,10, tá? Então, ficou faltando o valorzinho aí dessas concentrações que eu não coloquei aqui para vocês, tá? Mas a ideia é essa, era mostrar, através de um exemplo, como que eu insiro esses valores nas fórmulas e como que eu faço aí a interpretação dos resultados, tá? Agora, nesse slide agora, eu vou mostrar para vocês uma questão, tá? Um exemplo aí prático de como utiliza a equação de Nernst, tá? Fala assim, ó, ele pede para que a gente preveja se a seguinte reação ocorreria espontaneamente, conforme está escrita, a 298 Kelvin, tá? Então ele mostra aqui a equação, a reação entre o cádmio e o ferro, né? Então a gente tem a equação aqui, beleza? E ele mostra as concentrações, né, das espécies aqui que constituem meu sistema reacional. E aí ele pede para que a gente faça a previsão de espontaneidade, tá? Primeira coisa, precisamos aqui identificar aquela questão de quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução, né? E aí existem várias maneiras de determinarmos, pelo próprio potencial padrão lá da tabela, ou pela própria equação química, né? Você percebe aqui ó, que o cádmio sai de 0, vem para 2+, né? Então o número de oxidação dele aumentou. Então ele está sofrendo o quê? Uma oxidação. Então essa reação aqui, ela vai estar acontecendo no ânodo, né? No meu compartimento denominado ânodo, porque é lá onde acontecem as oxidações. E aí eu escrevo aqui a equação química correspondente a essa oxidação. Tranquilo. Consequentemente, se essa parcela da minha reação sofre oxidação, a outra parcela vai sofrer redução, né? E aí os dois elétrons que vieram lá da oxidação vão ser capturados pelo ferro 2+, e vai acontecer a formação do ferro sólido. Então aqui é o processo de redução, tá? Então isso é tranquilo. Logo em seguida, o que eu faço para mim prever a questão de espontaneidade? Eu faço logo o cálculo do potencial padrão aqui da minha célula, né? Alguém me fala, professor, a gente tem que ver esses números aí. Esses números aqui são os números dos potenciais padrões de redução, né? Que são tabelados, que é o do cátodo menos o ânodo, tá? Então isso aqui a gente pegou lá das tabelas. Eu não vou bater muito nessa tecla aqui, porque isso já foi falado em aulas anteriores, em exercícios anteriores, então eu vou passar meio rápido. E aí, aqui, ó, é o valor do meu potencial padrão para essa célula,
beleza? No entanto, eu quero prever a espontaneidade aqui dessa reação não nas condições padrões, né? Eu quero prever a espontaneidade aqui sob o ponto de vista dessas concentrações aqui que foram fornecidas para a gente, tá? Então, eu não vou prever espontaneidade com base no potencial padrão de reação, tá? Vai ser com base no potencial da célula, beleza? E aí, para mim fazer isso, o que eu preciso utilizar? A equação de Nernst, né? E alguém vai falar, professor, por que que o senhor teve que calcular o potencial padrão? Se ele não vai ser utilizado para fazer questão de prever espontaneidade nesse caso. No entanto, o potencial padrão ele está presente na equação de Nernst. É o primeiro termo aqui. Então, eu preciso desse cálculo. Precisaria ter feito de qualquer maneira. Então, ele está aqui. Foi o que eu acabei de fazer. Beleza? E aí, aqui está as outras grandezas da equação de Nernst. Percebe que agora eu já estou utilizando o ln. Tá? Então, vocês vão perceber que eu vou sempre dar essa variada aí. Tá? Mas eu sugiro a vocês que adotem somente uma expressão, acho que fica mais fácil de lembrar, digamos assim, né? Eu nem sei se o nome é esse, lembrar, mas fica a critério de vocês, não sei. Aí, no caso, eu vou fazer essas variações, tá? E aí aqui a gente tem o LN, tanto o LN do cádmio, que é o meu produto, tá aqui, ó, dividido pelo ferro, que é o meu reagente. Então tá aqui bonitinho, tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou substituir a concentração, né, do cádmio, que é 0,15, que foi fornecido aqui pra gente, ó, cádmio 0,15, e a concentração do ferro, que é igual a 0,68, beleza? E aí agora, o que a gente vai fazer? Que a gente iria fazer toda essa matemática, né? Então vai ser igual ao potencial padrão da célula, que é menos 0,44, menos 0,257 dividido por 2, vezes ln de 0,15 dividido por 0,68. Tá? Então, a missão aqui, digamos que se vocês estivessem fazendo essa questão aqui no meu lugar, a missão de vocês agora seria o quê? Depois que reorganizou todos os dados, seria fazer aquela velha e boa matemática, né? Fazer os cálculos bonitinhos aí. E aí vocês iriam chegar nesse potencial aqui, ó. O potencial da célula seria a, igual a menos 0,025 volts, tá? Então esse é o potencial aqui para minha célula. Beleza? E aí esse potencial, como né, o potencial da célula é negativo, quer dizer que a reação ela não é espontânea, do modo como ela está escrita. E aí vocês vão lembrar dos critérios de espontaneidade, né? O critério de espontaneidade é o ΔG menor do que zero ou o potencial da célula maior do que zero. Como o potencial da célula aqui deu número negativo, ou seja, menos 0,025, significa que a minha reação aqui ela não é espontânea, do modo como ela está escrita, tá? E aí aqui embaixo aparece uma coisa interessante, ó. O próprio exemplo, ele mostra pra gente que se eu inverter a reação, ou seja, se eu trocar os produtos aqui, ó, e trazê-los para os reagentes, e os reagentes aqui, ó, trazê-los para os produtos, aí do jeito que a reação está escrita aqui, aí sim, ela seria espontânea. Por quê? Porque o meu cádmio agora, ó, ele ia sair do NOx 2 e vinha para o NOx 0. Então o cádmio agora ia sofrer uma redução. Então vocês percebem que a eletroquímica ela é bastante confusa por conta disso. Que se você variar a equação, todas aquelas deduções e formulações que você tinha feito, ela já muda, né? Ela já muda. Já vou responder aqui acho que é a Ana Rafaela que falou, né? Isso, já já. Tá? Então vocês percebem que basta eu fazer uma inversão da minha equação, né? Já vai ter bastante modificação. O ânodo já vai ser outro, né? O cátodo já vai ser outro, consequentemente. Então, as espécies que estavam envolvidas na oxidação e redução vai sofrer uma inversão. E o processo que antes era tido como não espontâneo, ele vai passar a ser espontâneo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a própria notação da pilha, que é aquela notação que eu tinha mostrado para vocês lá nas primeiras aulas, aquela própria notação da pilha, ela já me indica um monte de coisa, quem quer cátodo, quem quer ânodo. A própria equação química do processo envolvido ali na pilha, ele também me indica. Então, eu posso. A eletroquímica ela é toda sistematizada. Então, do jeito que você escreve a equação, ela já tem todo o sentido ali. Tá? Então, se você escrever de qualquer jeito ou inverter,
tudo que você estava prevendo vai ser o contrário. Então, por isso que a eletroquímica ela é um pouco complicada por conta disso. Mas depois que a pessoa consegue entender todas essas questões aqui de parametrização, digamos assim, depois que eu entendo o significado das coisas aqui dentro da eletroquímica, tudo fica fácil, né? Não tem nada de outro mundo. Agora, o que dificulta às vezes é essa questão mesmo de nomenclatura, de organização das coisas aqui, né? Então, é, muitas, digamos assim, informações, elas não são, digamos, deduzidas ou demonstradas, digamos assim, elas são jogadas através de convenção, né? Convencionou-se a chamar cátodo e ânodo de uma determinada coisa e a escrever a reação dessa maneira. Então, isso é questão de convenção. Aí alguém fala, quem convencionou, professor? Geralmente, essas convenções são feitas pela IUPAC, né? Que é digamos, a Associação Mundial aí da Química, né? Pura e aplicada, digamos assim. Então, a IUPAC que faz essas formulações para não existir uma bagunça, né? Porque já pensou, não, os químicos do Brasil, eles escrevem as pilhas desse jeito. Aí vamos lá para a Suíça, aí lá os químicos da Suíça já é outra formulação. Vamos para a Alemanha, lá já é outra formulação. Não, a gente tem que padronizar o negócio. Então, por isso que existem todas essas padronizações. E a gente precisa se adaptar a essas questões aí, tá? Deixa eu falar. Ah, sim. A Ana Rafaela perguntou se ela pode. Então eu posso usar a equação de Nernst tanto em condições padrões quanto não padrão? Sim, você pode usar ela tanto em condição padrão quanto em condição quanto em condição não padrão, tá? A única diferença é que quando você utilizar ela na condição padrão, deixa eu ver. Na verdade, essa pergunta é boa, tá? Ela é uma pergunta boa, porque assim, a equação de Nash, se você utilizar ela na condição. Deixa eu só voltar aqui para eu poder te explicar. A princípio, se você estiver trabalhando com a condição padrão, tá? Você vai estar trabalhando com condição padrão. A equação de Nernst, ela não vai ser tão útil, tá? Ela não vai ser tão útil. Por quê? Porque na condição padrão, você já vai conseguir calcular. Meu Deus do céu, esse mouse está riscando aqui sem eu. Nossa, o computador ficou louco. Na condição padrão, é, o meu potencial padrão da célula, né? O Ezinho aí com grau, na condição padrão, eu já vou conseguir calcular ele de maneira direta, né? Que é o cátodo menos o ânodo. E aí essa questão da equação de Nernst, ela não vai ter muita utilidade, tá? Ela vai ter utilidade do seguinte modo. Se eu precisar, através do potencial padrão, calcular a constante de equilíbrio, tá? E aí eu vou poder usar a equação de Nernst e a condição padrão para calcular a constante de equilíbrio, tá? Então, se a gente fizer uma aproximação, digamos que eu posso sim utilizar a equação de Nernst para as duas condições, tá? No entanto, quando eu uso na condição padrão, essa equação ela vai ser bastante limitada, porque eu só vou relacionar o potencial padrão da célula com o próprio constante de equilíbrio, não tem muita utilidade. Agora, quando eu estou em condição fora do padrão, aí obrigatoriamente eu preciso utilizar a equação de Nernst. Eu não sei se tua dúvida era essa, Rafaela. Fala aí. Caraca, cara, como é que pode, ó? Tá louco o mouse. Tá, beleza, gente. Só voltando aqui na nossa questão que acabamos de fazer. Tá. Então, essa questão que eu acabei de mostrar para vocês aí, ela trata do cálculo do potencial da célula fora da condição padrão. E aí, também trata da utilização desse potencial para prever a questão da espontaneidade. Tá? Deixa eu ver aqui. O que dá para a gente falar assim? Ah, tá. Então, agora,
nesse estágio da aula, enquanto a chuva já está começando, enquanto não falta energia, vocês viram anteriormente, no nosso exemplo, que a nossa pilha lá do nosso exemplo, ela não era espontânea, né? A gente conseguiu prever lá o potencial da célula como sendo negativo, né? E a gente conseguiu fazer a previsão que aquele processo ali, do jeito que ela estava escrita, ela era não espontânea. E aí surge uma pergunta interessante para a gente, né? Pergunta assim, ó, qual a razão de cádmio para o ferro, qual a razão entre os dois, para a reação do exemplo anterior se tornar espontânea, conforme ela está escrita, tá? Então vamos voltar no exemplo anterior, beleza? No exemplo anterior, a equação, como que ela está escrita, né? Ela está escrita aqui, ó, como cádmio reagindo com ferro 2+, formando cádmio 2 aquoso e o ferro, né? A equação é essa, tá? Beleza. Caraca, que bug é esse, meu Deus do céu. E aí, na minha expressão do próprio do potencial da célula, eu tenho aqui o Ln de Q, que é o coeficiente racional. Então, é o Ln que leva em consideração a concentração do cádmio, 2+, que é o produto, e leva em consideração a concentração do ferro, 2+, que é o reagente. Então, eu tenho essa razão. Cádmio, ferro, né? Então, agora vamos para cá. Ó. E aí, ele pergunta, fala assim, ele pergunta qual seria a razão, ou seja, qual seria a relação entre as concentrações de cádmio e ferro para que aquela reação para que aquela reação se tornasse espontânea, tá? Porque aí, gente, vai entrar uma questão muito interessante. A espontaneidade, ela vai estar relacionada com a concentração das espécies que constituem lá o meu sistema reacional. Por quê, professor? Porque eu já tinha falado lá no início da aula que o ΔG depende das concentrações. E não é o ΔG que mede a espontaneidade? Portanto, as mesmas concentrações elas terão influência na espontaneidade. Tá? E aí a espontaneidade também ela pode ser medida pelo potencial da célula. E o potencial da célula também está relacionado com a concentração dos constituintes ali da reação química, pela equação de Nernst. Portanto, a maneira com que os meus constituintes químicos vão sofrer variações aí dentro da reação química vai influenciar sim na espontaneidade. Ou seja, eu tenho uma reação que ela não é espontânea, mas dependendo de como o progresso da reação vai acontecer e os constituintes químicos vão ser modificados, ou eu posso adicionar mais constituinte químico, essa espontaneidade ela pode aparecer, tá? Então é uma questão bastante interessante. Agora eu vou pedir só um minuto, gente, que eu tenho que resolver esse problema aqui desse mouse. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu acho que foi resolvido, tá? Então, deixa eu perguntar aqui, vocês conseguiram entender a pergunta, gente, que eu tô fazendo nesse slide aqui, que a gente vai ter que resolver? Eu acho que sim. Ele tá querendo perguntar, ó, de novo, para ficar claro. Pela aquela questão anterior, quando fizemos a resolução, vocês perceberam que aquela reação lá, ela não é espontânea. Por quê? Porque o potencial da célula foi negativo. Agora eu quero saber qual a relação entre as concentrações dos constituintes, a razão entre cádmio para ferro, a razão entre a concentração de cádmio e ferro, vai fazer com que aquela reação torne-se espontânea? Eu quero saber isso. A gente vai ter que medir isso. Tá? Então, qual a utilidade dessa informação, professor? Tipo, a utilidade é que eu vou saber o ponto em que aquela reação vai se tornar espontânea, digamos assim. O ponto levando em consideração a concentração. Mais ou menos isso, tá? Então vamos seguir aqui para vocês entenderem. Então tá aqui. Beleza. Eu escrevi a equação de Nernst, bonitinha. Então agora a gente vai esquecer a questão anterior. A gente vai trabalhar com outra coisa, mas a gente ainda está levando em consideração a questão anterior, tá? Então, primeira coisa. Quando eu trato de espontaneidade, antes de tratar de espontaneidade, eu vou tratar aqui da questão do equilíbrio, tá? Quando eu estou no equilíbrio, para aquela equação anterior, o meu potencial para aquela célula tem que ser igual a zero. Então isso aqui é o equilíbrio, beleza? Então, para o equilíbrio, agora que eu estou com potencial aqui igual a zero para o equilíbrio, eu posso fazer essas continhas aqui, ó, bonitinha, e achar o Ln de K, digamos assim. Se eu acho o Ln de K, eu também posso achar o valor de K, tá? Então, quando eu faço toda essa matemática toda aqui, ó, toda essa matemática toda, quando eu faço
essa matemática, eu vou achar esse valor aqui para LN de cal. Ou seja, a constante de equilíbrio para essa reação aqui, ó, é 0,033, tá? Quando eu faço essa continha aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Enquanto eu não passo exercícios e questões, quando vocês estiverem assistindo os vídeos aí, vocês tentem refazer todos esses cálculos aí para vocês já ficarem habituados aí com as operações matemáticas envolvidas aqui, né? É óbvio que a maioria é divisão e multiplicação, mas tem uns LNs aí meio chatos, e aí eu peço que vocês depois refaçam tudo aí e, e vejam se bate, beleza? Para vocês treinarem as questões matemáticas da calculadora às vezes, tá? Beleza. Então vamos lá. Certo. Caraca, agora eu esqueci o que eu tinha que falar para vocês. Tá. Então vamos lá. Quando eu. Ó, beleza. O valor de K deu 0,033. Quando eu trato aqui, quando eu faço o cálculo de ln igual a 0,033, eu acho um valor de menos 3,14, 3,4, tá? Ou seja, esse 3,4, quando ele é jogado aqui na fórmula, o ln de 0,033, para a primeira condição, deu menos 3,4. Esse menos 3,4, quando ele é multiplicado com 0,0257 dividido por 2, ele vai se anular com esse 0,044. E aí a minha expressão aqui vai dar igual a zero. Por quê? Porque aqui é o K para a constante de equilíbrio. Toda essa equação aqui do lado direito tem que ser igual a zero. Beleza. Agora, digamos que o meu K aqui, ele tem um valor igual a 0,55, né? 0,055. Aí quando eu faço ln de 0,055, eu vou ter um valor de menos 290. E aí quando eu jogo aqui no esse menos 209, menos 2,9 aqui no valor do ln, eu vou ter um valor próximo de zero, mas ainda um valor negativo, tá? Eu vou ter um valor próximo de zero, mas ainda um valor negativo. Agora, digamos que eu aumente. Eu trate aqui agora, ó, o ln, eu trabalho agora com ln de 0,029. E aí esse valor aqui, ó, ln de 0,029, vai dar igual menos 3,54. E aí quando eu jogo aqui, ó, menos 3,054, menos 3,54, essa minha parcela aqui, ó, vai dar um número positivo, tá? Porque tem um menos aqui, com esse menos daqui, ó, vai dar um número positivo e maior do que 0,044. Portanto, essa minha operação matemática aqui pode parecer confuso, mas vocês vão já entender o que eu estou querendo falar. Essa minha operação matemática aqui, ela vai agora dar um valor positivo. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente, professor? Quer dizer que a reação ela vai passar a ser espontânea toda vez que a razão cádmio para ferro 2+, ela for menor do que 0,033, que foi esse valor aqui, ó. 0,029, ele é menor do que 0,033. Então, eu poderia muito bem, e aí quando esse valor é menor do que 0,033, o valor de E vai ser positivo, tá? E aí eu mostrei isso daqui, gente, para mostrar a matemática. Eu mostrei isso aqui para evidenciar a própria matemática, tá? Dessa operação. Por quê que acontece isso? Porque o ln desse número aqui menor, 0,029, ele vai dar um valor maior em módulo, só que mais negativo, né? E aí quando eu jogo aqui na fórmula, essa parcela aqui vai dar um valor positivo maior do que 0,044. E aí o saldo global vai ser um valor positivo, tá? A gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou estar postando para vocês a continuação dessa aula, tá? E aí eu vou parar nesse slide, tá? E aí eu vou explicar ele novamente, porque tá dando esse problema aqui no mouse, e aí já começou a chover aqui, já começou a bagunçar tudo, tá? E aí já tá batendo aqui 8 horas também. Então, eu vou estar postando para vocês a próxima aula. Vou estar postando um vídeo, que vai ser um encontro assíncrono, no caso. E aí eu vou parar nessa aula para explicar com calma, tá? Essa questão aqui das concentrações, de quanto que ela vai... Que a razão das concentrações vai permitir que a minha reação seja espontânea, tá? Então, já vou adiantar aqui os slides para vocês, ó. Aí depois a gente vai falar de pilhas de concentração, tá? A gente vai estudar pilhas de concentração. E depois a gente vai falar um pouco da dependência do potencial padrão com a temperatura, tá? Para a gente encerrar essa parte aqui de fundamentos de eletroquímica, digamos assim.
Aí depois desse vídeo que eu vou postar para vocês, a gente vai trabalhar com duas aplicações, né? Que é a determinação de pH e questão de titulação potenciométrica. E aí depois, que no caso já vai ser a próxima semana, eu vou estar postando para vocês aí a lista de exercício para vocês trabalharem, tá? Tranquilo, gente, por hoje? Beleza, então, macho. Valeu. Beleza. Pois até a próxima e boa noite para vocês. Deixa eu Valeu, botar boa aqui. noite. Valeu.